Olá, estamos iniciando o Economia em Foco, um programa que vai falar de economia de forma simples, direta e sem enrolação. Eu sou Auriane Carvalho e neste primeiro episódio vamos falar de um assunto muito importante, que envolve não apenas economia, mas também direitos, dignidade e qualidade de vida. E para essa conversa, eu recebo o advogado Ricardo Gomes, que tem várias especialidades, entre elas no direito civil, eleitoral, licitações, direito de energia e que atua há mais de 10 anos na causa de pessoas com autismo, aqui no Amazonas. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Auriane, olá aos seus espectadores e ouvintes. Agradeço o convite. E o que se pretende aqui é levar informações relevantes, com muito ênfase na área econômica, mas, como você disse muito bem, com um reflexo imediato e direto na vida pessoal, social, cognitiva e comportamental das crianças, com ênfase no autismo. Tá? Nós estamos no período de declaração do imposto de renda e um número gigantesco, eu posso me atrever a dizer, 90% dos pais de autistas e autistas adultos que declaram imposto de renda não usufruem nem a metade do que poderiam usufruir de deduções, isenções e recuperações de pagamentos indevidos aos quais ele poderia ser isento ou reduzido por não ter a informação. Essa informação não é clara nem para os contadores, nem para os advogados. São leis, instruções normativas, resoluções de conselhos esparsas. Então, quem não se aprofunda e se dedica no tema, passa batido. Eu já vi muito contador fechar a declaração e não entrar no critério das isenções e deduções como poderia entrar. Imagino, doutor. No Amazonas, nós temos em torno de 44 mil pessoas diagnosticadas com autismo, né, doutor? E menos de 5 mil fazem um tratamento, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o que se atribui a essa baixa. Desinformação, falta de laudo e de profissionais habilitados, principalmente no interior. Eu conheço particularmente 47 municípios do Amazonas, os maiores deles, e nos maiores deles há uma falta enorme de de psiquiatra, de psicologia na rede pública, porque a maioria não pode pagar essa consulta, tem um filho com sintomas, não tendo laudo, ele não tem, por exemplo, acesso da possibilidade de BPC e LOAS, que é um benefício previdenciário que poderia ajudá-lo na sua qualidade de vida. Ele não tem terapia, ele não tem centro de tratamento, vários tomam medicação porque são hiperagitados, o autismo quase nunca está sozinho, e aí a criança, de uma certa forma, falando na prática, se torna um incômodo que a mãe principalmente tem que suportar, a família também, a sociedade o evita e ele fica constrangido, sofre bullying, não tem mediador, não tem o tratamento adequado desde a idade que deveria e ele chega na fase adolescente e adulta rendendo muito menos, sabendo muito menos e infeliz. Eu imagino, doutor. O senhor falou do interior e em muitos casos nem diagnóstico tem, né? E quais são os desafios enfrentados por essas famílias? Essas famílias dependem, além da ajuda divina, de um bom senso dos governantes que anda muito ausente. Nós temos 62 municípios, eu posso lhe garantir que em pelo menos 55 não há mecanismos regulares, porque o tratamento do autismo e de outras doenças cognitivas, ele é frequente, permanente e a vida toda. Você pode andar ao interior, aqui mesmo na região metropolitana, e você não vai encontrar isso. Né? E aí eles não sabem a quem recorrer. Nós, às vezes, não temos juiz na comarca, promotor na comarca, não temos APAI, não temos uma série de coisas por uma questão financeira, não temos um destaque de crédito na lei de orçamento dos municípios, destinando uma verba específica para esse público, que é hoje perto de 280 mil pessoas. Então, as pessoas que estão hoje formulando planos de governo, nós estamos aí numa campanha eleitoral, isso é muito importante, deveriam colocar um olhar especial para as pessoas com deficiências, de uma forma geral, e de uma maneira mais perene para aquelas pessoas que demandam tratamento quase que diário. Isso impacta no rendimento escolar, na vida social, no bem-estar das famílias, porque muita gente hoje é acometido por problemas de saúde mental pela sobrecarga que tem.
Tá? Então, tem informações simples, como uma sala sensorial, um professor melhor preparado, um mediador em escola de aula, que vai aliviar essa carga, já que ela existe, e segundo a Organização Mundial de Saúde, ela chega até 5% da população. Nós temos 4,5 milhões de habitantes oficialmente. Significa que nós temos 275 mil pessoas, que não podem ser lembradas só para pedir voto, os maiores de idade. Elas têm que ser lembradas na destinação do orçamento e na política pública de tratamento de saúde social. E, doutor, e na prática, né, quais são as leis, né, aliás, quais são os direitos garantidos a essas famílias aqui no Brasil? Olha, inicialmente, como é universal, eles têm direito, teoricamente, à saúde de uma maneira ampla e irrestrita. E aí eu entro em 2 critérios: planos de saúde que, não raro, negam tratamento ou o fornecem de maneira inadequada, ou marcam, por exemplo, uma terapia para um cidadão que mora na Alvorada, lá no São José, e o cidadão não tem carro, não consegue se deslocar e muitas vezes não consegue ir à terapia. Isso precisa ser recolocado. Inclusive, o senhor já vai entrar aqui numa pergunta que eu ia lhe fazer, né? A gente sempre acompanha aqui no portal Foco no Fato casos de famílias que têm dificuldades de tratamento no plano de saúde. Eu gostaria que o senhor falasse para essas famílias quais são os direitos, se isso é legal, né? E o que a lei garante a essas famílias. Auriane, eu sou pai de autista e sou autista, com laudo. Graças a Deus eu pude tratar meus filhos através da saúde privada, mas já enfrentei basicamente todos os planos de saúde daqui por negativa ou má qualidade no atendimento de terapias, principalmente. Hoje há alguns planos de saúde com um centro, digamos assim, de terapias, tá? Voltado ao autismo, de tanta ação que sofreram. Mas a maioria desses centros não tem qualidade. A maioria deles é tocada por estagiários, que não é o caso. Quem tem que assinar, acompanhar e fazer terapia é um profissional, não é um estagiário. E, de preferência, um profissional que tem especialização na área do autismo e outras comorbidades. Não é um cara que acabou de sair da faculdade, bom, bonito e barato, que nunca viu, nunca fez, não sabe para onde vai. E pega um protocolo, tipo Ctrl+C, Ctrl+V, sem saber exatamente do que está falando. E isso está acontecendo. E o rendimento lá na ponta não é bom. O resultado final não é bom. É uma terapia que não melhora. Os melhores profissionais de Manaus, para ser pontual, são privados e caros. As pessoas não podem pagar. Tá? Isso quando não marca, bota a criança, que é a maioria, numa fila de espera, que é ilegal, num bairro longínquo, que também precisa ser ajustado. Se ele não tem um conveniado próximo, ele precisa conveniar, porque o sacrifício final é da criança, é da mãe também, é dos parentes, mas nós precisávamos rever gratuidade de passagem com extensão ao acompanhante na rede municipal. A lei garante a gratuidade intermunicipal, por exemplo, para quem mora fora de Manaus e precisa vir aqui, e muita gente não sabe. Isso inclui embarcação, isso inclui avião. Tá? Agora, como é que o cidadão vem, para a gente pegar um exemplo, de Manacapuru e Itacoatiara, fazer um tratamento aqui com gratuidade da passagem, ficando 4, 5, 6, 8 horas, e a comidinha? Então nós precisamos de apoio. Nós precisamos ter uma casa de apoio verdadeira. Essas pessoas comem, essas pessoas sentem sede e a maioria não tem recurso. As pessoas que têm diagnóstico na rede pública, tanto quanto possível, devem ser orientadas a procurar a defensoria, um advogado, o Ministério Público, porque eles têm potencial de obter BPC e LOAS, que exigem algumas condicionantes, mas tem um número gigante que tem direito e não tem. O senhor está falando aí de alguns caminhos que as famílias podem buscar, né? Claro. Eu fiz a pergunta lá sobre a questão do plano de saúde, que muitas vezes não atendem, né? O senhor está explicando essa dificuldade. Imagine quem vem do SUS, né, doutor? Então, quais são os caminhos que essas famílias podem buscar para ter esse atendimento? Porque, em muitos casos, a criança não tem laudo, mas é muito visível que ela tem o transtorno. E, assim, o transtorno ele tem vários graus, né? Sim. E muitas vezes, além do transtorno do autismo, tem outros transtornos associados, como o TDAH, o TOD. Então,
quais caminhos essas famílias podem buscar, ou seja, para garantir o atendimento direto pelo plano ou pelo SUS mesmo, você tocou num ponto que tem problemas relevantes, recentes. Há quem interprete que o autismo nível 1, 2 e 3, essa graduação é conforme a gravidade, do menor para o maior, o que o nível 1 de suporte verbal não teria determinados direitos. A lei não diz isso. E detalhe, a Justiça Federal e a Justiça do Amazonas, até onde eu acompanho, esmagadoramente corresponde à expectativa de restabelecer direitos que alguns incautos, alguns aventureiros que não são profissionais, que nunca tiveram um autista em casa ou não sabe tratá-los, nega. Não existe isso. Mediador é direito. Enquanto a sala de aula, todas, para quais crianças? Todas. Não é um mediador para uma escola inteira, não é um mediador para 40 autistas em sala de aula. Não aumentou o número de autistas, melhorou o diagnóstico de alguns privilegiados, como os de Manaus. Porque se você for a Silves, não tem, Itapiranga não tem, para pegar a região metropolitana, tá? Novo Airão não tem. Então as pessoas ficam visivelmente com o mesmo problema ou com o potencial de tê-lo, sem ter o mesmo direito que os outros. E aí ele não tem tempo, dinheiro para trazer a criança aqui, talvez pegue um auxílio transporte na prefeitura, mas ele vem com fome, com 2 crianças. É verdade. Não vem, e aí não tem diagnóstico, não tem direito, não tem tratamento, não melhora a qualidade de vida. O doutor Ricardo está tocando num assunto, gente, muito importante, né? Então, assim, a gente vai vir eleições aí, né? Eu sei que é um quadro de economia, mas é importante alertar que as pessoas, as famílias, né, principalmente aqueles que já têm diagnóstico ou suspeitas, olhem para os políticos da sua comunidade, do seu município, que eles tenham projetos voltados para todos os tipos de transtornos, né? Para as crianças, para os PCDs, né, doutor? Em primeira mão, que a maioria da população não sabe, está colhendo assinatura, sendo gestado, quase pronto, o Partido dos Autistas. Inclusive no Amazonas, porque a ideia é parar de pedir esmola em gabinete de político que só atende bem em época de eleição. Há os que atendem perenemente, sim, mas chegou a hora das pessoas com deficiência, principalmente autismo, se tutelarem, terem parlamentares autistas. Nós temos juiz autista, desembargador autista, por que não podemos ter deputado autista? Nós temos o caso do... O senhor também é um exemplo, né? O senhor aqui, antes de iniciar a entrevista, ele comentou que ele é autista, é advogado, tem várias especialidades, né? Tem 2 filhos, né? Então, assim, com autismo também. E, assim, mostra para todos que é possível, sim, você ter o transtorno e você ter qualidade de vida, você viver bem, você formar família, você ter uma boa profissão e você sustentar a família. Meu filho caçula tem 6 anos, faz judô, faz natação, joga xadrez, estuda, não tem problema nenhum. A minha filha, no ano passado, na escola dela, esteve entre as 10 maiores médias finais. Faz terapia, faz tratamento, tem um comportamento diferente, você nota que algumas reações dela são diferentes, algumas coisas que talvez passem batida para os outros, para ela incomoda, o shopping barulhento, ela tem que estar com abafador, nós temos algumas restrições, por exemplo, de ir num show barulhento, não temos condição de ir, mas a gente fica bem em casa, a gente consegue conviver sem isso, a gente só não consegue conviver sem apoio um do outro. Consegue ter qualidade de vida, né, doutor? E outra coisa, tem que se olhar pelas famílias. O tratamento, principalmente o psicológico, o terapêutico, ele precisa ser estendido principalmente às mães, porque não é uma carga fácil, não é uma carga leve, não é uma coisa 3 vezes por semana, é todo dia, a semana inteira, a vida inteira. Então, as mães ficam sobrecarregadas, porque elas não têm como desaguar o filho para ficar 30 dias relaxando. Não dá. A maioria sofre muito, porque ela faz terapia, faz trabalho de casa, às vezes o cara está desregulado, não quer sentar para estudar e tem que entregar um trabalho, e ela já está sem paciência, tem que fazer comida e leva na escola e pega ônibus. Se você pensar na rotina da maioria, é extremamente pesada. Já há um projeto para um benefício financeiro para as mães, porque a maioria não pode trabalhar. Ela não pode pagar uma empregada, ela não pode trabalhar, então a vida dela vai para o ralo. Gira em torno da criança, né, totalmente, doutor? Totalmente. Então, hoje já se pensa isso, mas eu entendo que por iniciativa de Estado e município também se possa dar um auxílio para essa mãe, também se possa melhorar a qualidade do transporte, também se possa abrir
um especialista para atendê-la uma vez por semana, para que ela tenha uma informação melhor, para que ela tenha um sono melhor, porque a maioria tem insônia, a maioria tem depressão, a maioria tem síndrome do pânico. Uma mãe de um autista, nessas condições que eu lhe falei, com 10 anos de trabalho, ela está esgotada. Imagine isso todo dia, de segunda a segunda. Não, fora a rotina e fora a vida pessoal. Ela não tem vida pessoal. Certo. Então, hoje é agravante que a gente olhe de verdade, que os autistas se organizem, briguem na escola que não tem terapia, no município que não tem um profissional para dar laudo, vá ao Ministério Público, vá à OAB, vá à Defensoria. Colocar postagem no Facebook não resolve, no Instagram não resolve, ficar se lamentando nos cantos de corredores não resolve. Agora, a justiça, 100% das vezes, na minha experiência pessoal, respondeu plenamente, totalmente, restabeleceu direitos. Então, saia do Instagram, saia da fofoca que não leva a nada, largue o Big Brother, faça uma consulta com um defensor, um promotor, com a sala da OAB, que sempre atende muito bem, ou com uma associação de pais e mestres, ingresse em juízo e reivindique os seus direitos. E o município que não faz isso, do meu ponto de vista, é burro. Por quê? Se um município leva uma vez por mês um neurologista que lauda 1.000, estou dizendo um grande município, Polo, 1.000 pessoas com deficiência, não só autismo, ele passa a ter 1.000 pessoas com um salário mínimo que dá 1.600.000 todo mês. No município, esse dinheiro fica no município, esse dinheiro vai para o mercadinho, vai para a padaria, compra gás, compra roupa no armarinho. Então, não é só uma questão de despesa com o profissional capacitado para dar laudo, é uma questão de olhar para o conjunto. Isso leva a riqueza, leva a dignidade, leva a qualidade de vida, pessoas menos sofridas, crianças com melhor capacidade de aprendizado e tudo flui melhor. A gente precisa sair da mesmice, pensar fora da caixa e imaginar que, vamos chutar um valor aqui, 10.000 por mês que eu gasto com um especialista capacitado para dar diagnóstico, ele se reverte em 1.600.000 para o município. Será que é difícil o cara imaginar isso? O cidadão chegou, tem um laudo, encaminha direto para o INSS, entra com requerimento administrativo, pega o corpo jurídico do município, bota para entrar com a ação daqueles que foram negados, bota para recorrer. Vai melhorar significativamente o município inteiro, como um todo. Doutor, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de declaração de imposto de renda, né? Sim. Iniciou agora, agora em março, né? Sim. A declaração do imposto de renda, vai até, se eu não me engano, maio, né? Eu gostaria que o senhor falasse quais despesas para as famílias com autismo podem ser deduzidas legalmente. Tá bom. É um ótimo tema. Plano de saúde tem dedução integral. Mensalidade, coparticipação, exames vinculados e internações, tá? É uma das deduções mais seguras do sistema tributário brasileiro. Acompanhamento terapêutico é dedutível quando houver prescrição médica, existir um relatório multiprofissional e houver o recibo. Guarde o recibo quando você for a qualquer terapia. Peça ao seu profissional que faça um laudo com o diagnóstico, CID específica e que tratamentos são recomendados para o seu autista, ou para você, se você for o autista. Junte tudo numa pastinha, o ano inteiro, declaração de imposto de renda chegou, você abre a pasta e dá na mão do contador, ou você mesmo faz, porque hoje não tem dificuldade para a maioria. Mas se você sentir dificuldade ou tiver dúvida, se socorra de um profissional habilitado e qualificado. O Amazonas tem vários, muito bons. Escola com suporte terapêutico, educação especial. Muitas famílias desconhecem esse ponto importante. Quando a escola possui plano educacional individualizado, mediador, acompanhamento clínico e relatório terapêutico, e nós temos várias escolas que têm exatamente nessa linha que eu falei. Posso citar, sem nenhum favor e nenhuma gentileza, o La Salle tem tudo isso. Meus 2 filhos estudam lá e eles evoluíram muito, porque obviamente há 5 anos atrás não tinham. Mas ouvindo, conversando, indo com a direção, sensibilizando os professores, posso lhe dizer que não só ele, tá? Vale dizer, não só ele. Estou citando um exemplo que eu conheço profundamente, intimamente, há mais de 5 anos. Tem, tá? E vale a pena você, antes de matricular seu filho, verificar se a escola tem um plano educacional individualizado, mediador em sala de aula, acompanhamento clínico e relatório terapêutico, tá? Tem uma solução do COSIT, que depois eu vou deixar, ou
mando para quem quiser, COSIT 309 de 2017, prevê isenção de imposto de renda e isso pode ser considerado despesa médica e terapêutica. Olha aí, a escola especializada que seu filho estuda é uma terapia para fins de dedução do imposto de renda e a maioria não sabe. E a informação não chegava, agora chegou. Doutor, eu gostaria de entrar também neste assunto aí. Isso daí é tudo para quem, por exemplo, já tem o laudo, né? E aí você vai fazer ali a declaração do imposto de renda, com todas essas informações, todos esses recibos, procura o contador, faz o imposto de renda. Mas, digamos, eu já fiz a minha declaração, descobri que o meu filho é autista, só que eu tenho ali todos os recibos, todos os gastos com tratamento. É possível fazer uma retificação? Como é que essas famílias elas podem proceder? Totalmente possível. Explique aí para os nossos Você vai fazer ouvintes. uma declaração retificadora, você vai incluir, além do médico e da escola, o dentista. Nós temos problemas crônicos de mastigação, de alimentação e problemas odontológicos. Dentista é dedutível. Já fiz, paguei, não declarei. Faço uma retificadora, declaro e restituo os últimos 5 anos corrigido pela Selic. Tá? Eu vi no ano passado gente que chegou no conjunto tributário a recuperar mais de R$80 mil que não sabia que tinha direito. Que coisa boa, né? E esse valor isso ajuda no tratamento, isso minora, isso alivia a carga, né? Então é necessário você fazer um estudo tributário de tudo que foi pago, de tudo que tem, mas também se acercar de alguns cuidados, tá? Vários laudos não têm tudo que deveriam ter, porque só laudo que ele é autista e o CID é pouco. Precisa dizer que terapias ele precisa de curto, médio, longo prazo ou definitivamente, e aí você tem como emparedar o SUS, você tem como emparedar o plano de saúde que te nega, ou te fornece inadequadamente, ou quer te colocar numa fila de espera que não existe, e aí a Defensoria Pública está aí, a OAB está aí, a Advocacia está aí, o Poder Judiciário corresponde muito bem e você leva a qualidade de vida para o seu filho. Olha, sobre gente, dedução também. Desculpa. Ainda tem mais alguma Tenho, coisa, doutor? Olha, tenho, gente, sim. Isso é muito importante que o doutor Ricardo está falando, porque ele está orientando muitas pessoas que não têm conhecimento dessa legislação e desses direitos, né? Então, assim, se você consegue fazer a retificação, né, você vai acabar recebendo um recurso que pode ser investido no tratamento da sua criança, né, doutor? Dedução integral, exames médicos, neurológicos, laboratoriais, genéticos e avaliação neuropsicológica. Dedutível 100% e a maioria não faz. Medicamentos, regra geral, eles não são dedutíveis, mas quando eles são inclusos na conta hospitalar, no caso de uma internação, eles são dedutíveis também. Tá bom? Transporte para tratamento, regra geral, normalmente não é dedutível, mas pode ser aceito judicialmente quando é indispensável, aquela criança que não suporta a condução. Podemos pedir judicialmente, digo, a comunidade autista, né? Não necessariamente eu, quando ele é contínuo, quando ele é intermunicipal e quando ele é comprovado por prescrição médica. Então, não desista de tentar. Algumas dificuldades vão sobrevir, mas é só um quebra-mola, não é o Everest. Persista porque você vai ultrapassá-lo administrativamente ou judicialmente. O que você precisa é orientação correta, formular o pedido da maneira certa e fundamentada, a sua chance triplica. Tá bom? Que bom, né, doutor? Vamos entrar, então, para um assunto também semelhante, é que muitas famílias, como o doutor falou, eles têm dificuldades em levar a criança até os tratamentos. Em muitos casos, as famílias, elas compram carro, né, compram um veículo, né, para fazer esse transporte, mas elas têm direito à isenção do IPVA. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente quem tem esse direito e como pode solicitar. Autista com laudo, isenção de IPI, ICMS, IOF e no Amazonas, desde dezembro, isenção de IPVA. Pode fazer revisão do imposto de renda? Posso. Posso pedir para ser prioridade na restituição do imposto de renda? Opa, só pode. E terá. Então, você buscar hoje orientação e informação faz diferença na sua declaração do imposto de renda, na restituição, na isenção e em recuperar os 5 últimos anos em várias hipóteses. Não em todas, mas em várias sim. Nós também, para complementar uma coisa recente, nós temos equipamentos terapêuticos, comunicação alternativa, tablets terapêuticos, software e materiais. Despesa com isso?
é dedutível. E muita gente não sabe, é dedutível. Se for adquirido por recomendação médica ou terapêutica e adquirido pelos responsáveis ou pelo autista, dedutível também. Nós também temos dedutível transporte para tratamento, transporte aéreo, dedução de 80%, incluindo o acompanhante, correto? Veículo, cai quase 30%. IPVA, 100%. Então, se você somar, nós fizemos aqui 15 possibilidades de dedução, de restituição e de recuperação. É muita coisa, não é pouca coisa. A gente espera ter ajudado, agradeço o espaço. Eu quero lhe perguntar uma coisa aqui sobre o mediador de sala de aula. Obrigatório. A gente sabe que é uma dificuldade grande, tanto nas escolas do município quanto da rede particular de ensino. Eu gostaria que o senhor falasse se isso é um direito garantido e como essas famílias podem conseguir esse mediador para ajudar, né, intermediar ali a educação do seu filho. Perfeito. Se não tiver na sua escola, pública ou privada, não converse nem bata a boca. Faça um requerimento, uma carta, o que você souber fazer de caneta BIC, não precisa impressora, 2 vias e protocolize na secretaria da escola. Ela é obrigada a receber e responder. Se ela negar, vá ao judiciário, firme, porque 100% dessas demandas, falta de mediador, falta de tratamento, falta de tudo, a justiça responde restabelecendo o direito. Tá bom? A gente espera ter... E no caso do bullying, doutor? Muitas crianças também sofrem bullying, que são autistas. Né? As escolas, elas são penalizadas, elas podem ser penalizadas diante disso? Totalmente. Não só as escolas, como eventualmente os responsáveis daquelas crianças que vivem reiteradamente, porque o bullying não é uma implicância pontual. O bullying é aquele comportamento reiterado que a criança sai de sala de aula, fica igual um zumbi na quadra. Eu já vi caso que morde, que esconde a garrafa térmica, que esconde, para implicar com a criança. Tem um professor e um mediador na sala de aula, ele no mínimo tem que evoluir o problema, até a direção da escola, e a direção da escola, em nome do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto da Pessoa com Deficiente, da Lei do Autismo, precisa agir. Não pode se omitir, não pode prevaricar. Se isso acontecer, ela é e será alcançada pelo Poder Judiciário, inclusive em indenização, inclusive em condutas que a obrigam a agir na forma da lei. Não é para penalizar, não é para botar de castigo, não é para esculhambar ninguém, é para restabelecer a normalidade. Ele tem direito de estar em sala de aula num ambiente saudável, sadio, normal. Um bullying, para mim, para uma criança dessas que não tem autismo, né, porque não é normal, o autismo também é normal, né, ele pesa muito mais. A criança vai para casa desregulada. Ele não quer voltar no outro dia para estudar. Eu já vi esse caso 200 vezes, da criança querer sair da sala, ficar extremamente traumatizada e passar terapia. Então as consequências são grandes. Então a nossa sociedade precisa educar os seus filhos para conviver com os diferentes, com o cadeirante, com o cego, com o autista, porque nós fazemos parte do mesmo mundo. Nós não vamos criar um mundo só para os autistas. E os autistas não têm que ficar excluídos de nada. Tá? Então, onde houver isso, também não é não. Se está desconfortável, faça parar. Se não para, chame os pais, chame o conselho tutelar, chame a polícia, chame quem você quiser, mas faça parar, porque vai ter um peso gigantesco nessa criança que já tem uma hipersensibilidade a barulho, a tumulto e a implicância, principalmente a reiterada. Doutor, muito obrigada pelas informações, pela clareza. O senhor trouxe aqui informações muito importantes e eu gostaria que o senhor deixasse seus contatos, suas redes sociais, para quem tiver dúvida, para quem quer tirar, pedir alguma informação, possa contactar o senhor. Claro. Nós temos um WhatsApp DDD 9242 1001 e temos um e-mail secretaria ADVAM, com 2 As, o A final de secretaria com o de ADV. Secretaria advam@gmail.com e Instagram, onde a gente posta muita coisa, não especificamente só autismo, nem só direito, né, mas muitas experiências que a gente observa mundo afora, não só no Brasil, porque eu tenho 2 em casa, então eu pesquiso há mais de uma década, estudo, me atualizo, ouço muita gente boa, ricardo.gomes.am no Instagram, repetindo, ricardo.gomes.am. A gente espera ter levado esclarecimento, informação que auxiliem nas pessoas. Eu desejo a todos
um mundo de paz, onde todo mundo possa ser incluído, sem diferença de tratamento, e a gente possa conviver harmonicamente, respeitando quem pensa diferente, quem é diferente, quem age diferente. O mundo não é uma régua, o mundo é curvo, graças a Deus. E Deus escreve certo por linhas tortas. Verdade. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, doutor. Desejo um sucesso enorme e tomara que a gente alcance as pessoas que precisam ouvir essas informações. Eu também. E assim a gente encerra o Economia em Foco. Eu sou a Oriane Carvalho e nós mostramos um pouco que economia também é sobre direitos, dignidade e qualidade de vida. Se você conhece alguma família, alguém que precisa dessas informações, compartilhe esse programa. E eu espero você no próximo episódio aqui na Foco On TV. Até a próxima!